Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Querendo lembrar que se gostaram do vídeo, participa, tá bom? Se inscreve, envia para pessoas, porque isso nos estimula a procurar fazer sempre melhor e vocês aprendem, né? Vocês aprendem. E quando eu recebo alguma crítica, quando eu recebo alguém falando a respeito do estudo, então faz com que eu possa me entregar mais, eu possa estudar mais, eu possa servir mais, tá bom? Eu quero aprender com vocês. E o que eu sei, eu quero passar também para vocês, ok? Então, a quinta pergunta do item 226. Nas lições que são ditadas ao médium de um modo geral e sem aplicação pessoal, este não atua como um instrumento passivo para servir à instrução do outro? Bem, Kardec aqui pergunta que as lições que são ditadas, né, ao médium, né, aquelas lições que os nossos irmãos trazem, aqueles conselhos que eles nos trazem, aquelas orientações, aí ele pergunta, é ditada, né, é ditada pelo médium e se são diretamente para ele ou é aplicada de um modo geral, né? Porque, como sendo o médium o instrumento do espírito que está ali comunicando e que está servindo de instrumento, né? Como isto pode ocorrer? É uma coisa indireta ou está sendo direta e aí serve também para aquele que está sendo o instrumento? Vamos ver a resposta? Frequentemente, esses avisos e esses conselhos não são ditados para ele pessoalmente, ele o médium, certo? Mas para outros aos quais não podem nos dirigir senão por intermédio desse médium, mas que deve deles tomar a sua parte, se não está cego pelo amor próprio. Então, os nossos irmãos nos falam que frequentemente, estes conselhos, eles são ditados para os outros médiuns, né? São ditados para que estes médiuns possam ouvir, possam absorver, né, estes ensinamentos, que é muito importante, serve de aprendizado, principalmente quando nós estamos educando a nossa mediunidade. Então, nós precisamos de muitos conselhos, nós precisamos de muita orientação, né, para que nos fortaleça, nos dê um pouco mais de confiança para darmos continuidade a esta tarefinha tão importante para nós mesmos, não é mesmo? Mas aí, estes mesmos conselhos devem ser aproveitados pelo médium instrumento. Sim, devem sim, porque aquilo que está sendo dito ao outro serve para nós. Muitas vezes nós não estamos errando em determinado ponto, mas em outro estamos em falta. Em outro estamos exacerbando o que não deve ser. Então é preciso que toda a orientação, mesmo seja ditada para o outro, sirva também para nós. E aí eles nos dizem, né? Se estes não estão cegos pelo amor próprio, porque existem médiuns que acreditam que toda comunicação que vem trazendo um cunho de verdade, de orientação, de aconselhamento, de instrução, é apenas para o outro e não para ele. Por que isto? Porque ele está se sentindo tão capacitado, porque é ele o instrumento usado pelo Espírito, e aí ele diz, não, isso não é para mim. Se eu estou sendo usado por esse Espírito que está aconselhando, ele não está ditando para mim. Pelo contrário, meus irmãos, nós devemos também
tirar grandes lições de tudo isso. Porque uma coisa é certa. O médium, ele deve ser um médium vigilante, porque quando ele deixa de se vigiar, ele vai cair nas armadilhas. E são armadilhas perigosíssimas, que o médium, quando vem perceber, ele já está num emaranhado, ele já está na teia, e que para ele sair disso vai levar longo tempo e tratamento. Tá certo? Vamos mais. Ele diz o seguinte: não creiais que a faculdade medianímica seja dada para corrigir somente uma ou duas pessoas. Lembra que eu falei há pouco? Não, o objetivo é maior. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento muito pouco importante como indivíduo. Por isso, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade, nos servimos daqueles que possuem as faculdades necessárias, mas admitais, por certo, que virá um tempo no qual os bons médiuns serão bastante comuns, para que os bons espíritos não tenham necessidade de se servir de maus instrumentos. Ele fecha com chave de ouro esse conselho que está sendo dado. É preciso que a gente consiga entender o que é necessário, o que é preciso para a gente evoluir dentro dos estudos mediúnicos, para nós, como instrumentos, nos lapidarmos cada vez mais. Porque os bons espíritos precisam de bons instrumentos. Eles ainda usam hoje instrumentos muito imperfeitos pela falta dos bons médiuns. Só a instrução, só o conhecimento, só a confiança e a fé de que realmente somos assistidos para nos melhorarmos, para evoluirmos moralmente, para crescermos espiritualmente, assim seremos bons médiuns, bons instrumentos e aí seremos assediados por espíritos bons. Entendamos, meus queridos, que a necessidade nossa da instrução, da sabedoria, vai fazer parte do médium iniciante ao médium que já tem longo caminho feito. Sempre haverá a necessidade do estudo. Sempre haverá amigos espirituais nos chamando a atenção, nos mostrando o caminho, nos orientando, nos instruindo. Por que isso? Porque somos médios ainda muito imperfeitos. Quantas e quantas vezes já usamos de nossa mediunidade e erramos? Chegou a hora de nos descobrirmos como estudantes da mediunidade. Não importa quem você seja, um intelectual ou um analfabeto, isto não importa. O que importa é se instruir, é crescer espiritualmente, é se libertar das mazelas para se tornar nesse bom médium que os espíritos esperam de nós. Vamos a mais uma questão, item 6. Uma vez que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como ocorre que um médium dotado de boas qualidades transmita respostas falsas ou grosseiras? Muito inteligente a pergunta de Kardec. Como é que o médium tem boas qualidades, é um médium moralizado e isto faz com que evite a presença de espíritos tão grosseiros, tão imperfeitos, mas que esse médium muitas vezes transmite respostas tão negativas, tão grosseiras? Esta foi a pergunta. Vamos ver a resposta. Conheceis
todos os recessos de sua alma. Olha, já vem um questionamento dentro de uma pergunta. Será que nos conhecemos? Vamos pensar? Aliás, sem ser vicioso, pode ser leviano e frívolo. Ademais, algumas vezes tem necessidade de uma lição para que se mantenha em guarda. Lembra que eu falei que é preciso a gente se conhecer e vigiar? O estudo nos dá essa garantia, né? Quando a gente estuda mesmo, quando a gente quer, nos dá essa garantia. Porque o estudo superficial ou presença no grupo de estudo, apenas presença, sem rebuscar nos refolhos da mente o conhecimento que já tem e aplicá-lo ao que está aprendendo agora, são poucos os médiuns que fazem. Eu já fiz parte de grandes grupos de estudos mediúnicos e nós observávamos os médiuns que ali faziam parte, qual deles realmente se importava com o estudo, se importava com o conhecimento. Ele questionava, ele estudava, ele apresentava, né, tudo aquilo que precisava. E outros médiuns estavam ali só para um complemento e nada mais. Meus queridos irmãos, muitas vezes nos achamos prontos e ainda não estamos. Nós ainda não nos conhecemos. O que existe, como ele diz aqui, nos recessos da nossa alma. Por isso, nós ainda não nos conhecemos. Dia a dia é que despertamos um pouquinho mais, né? E aí, o que a gente percebe, que dentre esses amigos ainda que nos socorrem, que nos ajudam, eles estão ali, alertas, atentos a tudo, quando nós entramos em falha. E para que não haja decadência, eles nos chamam a atenção. Quando um médium, mesmo já com toda a sua condição, ele ainda transmite uma mensagem frívola, uma mensagem leviana, uma mensagem grosseira, que custa a entendermos, isso serve de lição para o médium, porque muitas vezes ele não está percebendo que ele está se afastando do caminho. E é isso que os nossos queridos irmãos espirituais não querem de nós. Eles querem que nós continuemos no caminho certo, que nós procuremos cada vez mais estreitar o conhecimento em cima dos dons mediúnicos, para que não sejamos alvos fáceis, porque, meus irmãos, são muitos os olhares ao nosso redor que nós não percebemos. E eles esperam apenas um leve desvio, um leve pensamento nosso, para que eles possam se aproximar. E quando nós viermos atentar ao que está acontecendo, já estamos entrando num processo obsessivo. O médium, ele tem que ser vigilante, sim. O médium, ele tem que estar ali sempre na atenta de tudo aquilo que ele está fazendo, do que ele está dizendo. O médium, meus irmãos, ele é visto por todos os olhares, sejam encarnados ou desencarnados. E se ele não se ver, apenas deixar que o outro olhe, ele vai falir. Ok? Nós ficamos por aqui e amanhã damos continuidade. Beijos e boa noite.